Oi pessoal, boa tarde. Hoje nossa aula vai ser em um dia diferente e a próxima também, lá na segunda-feira. Hoje nosso tema é fisiologia animal e a gente vai estudar o que é a fisiologia animal e os estudos da fisiologia animal, como os sistemas que compõem. Espero que vocês aproveitem bastante a aula. Bom, para a gente iniciar, o que é a fisiologia animal? Ela é a parte da biologia que estuda a forma e a estrutura dos corpos dos organismos incluídos no reino Animalia. Nela são analisados aspectos como a locomoção, alimentação e a ambientação dos animais, de modo que se torne mais fácil o entendimento de quais são os mecanismos que mantêm os animais vivos. A fisiologia tem relação com o termo funcionamento, que é a parte físio, e é justamente isso que a gente vai entender. Um funcionamento ele tem relação com o metabolismo, que ocorre a partir das reações químicas, que elas ocorrem lá dentro do organismo, seja pela formação, que é a síntese, ou a degradação, que é a partir das quebras de moléculas. Tudo isso vai ocorrer dentro das reações, que tem o objetivo principal, que é garantir a homeostase, que é basicamente o equilíbrio. O primeiro tópico de estudo da fisiologia do animal é o processo de nutrição que ocorre no sistema digestório. O primeiro passo é a alimentação que ocorre lá no sistema digestório. Os animais, eles são seres heterótrofos, e os alimentos, eles nem sempre são absorvidos na sua forma original. Então, existem diferentes formas para que esses alimentos sejam absorvidos. A primeira é a digestão intracelular, que é dentro da célula, e a segunda é a extracelular, que é fora da célula. A digestão intracelular ocorre a partir da junção da célula, formando uma vesícula com a partícula alimentar. E dentro disso, o lissomo ele se funde e digere o alimento. Em exceção, alguns animais, só que na verdade a grande parte deles, eles jogam o alimento em uma cavidade que lá vai ser secretado os enzimas antes da absorção. Na digestão extracelular, alguns insetos irão jogar para fora do corpo os enzimas, e a digestão vai ocorrer lá fora, e eles vão esperar um tempinho, ou até que os enzimas ajam, e aí sim, depois eles vão comer isso. Na digestão intracelular, existe a possibilidade de digestão por dois tubos, sendo um completo e outro incompleto. O incompleto ele é formado apenas pela boca, fazendo com que o alimento entre pelo mesmo lugar onde irá sair. A primeira parte do sistema digestório é formada pela boca, que é onde possui pH neutro, e nela as glândulas salivares, que produzem a saliva, no qual possui a enzima amilase salivar. Essa amilase vai quebrar as partículas da digestão após engolir o alimento, e ele vai chegar lá no estômago, onde vai ter uma espécie de secreção de ácido clorídrico, onde vai fazer com que diminua o pH do estômago, tornando ele ácido, bastante ácido. Após isso, esse pH vai ativar a amilase salivar e a enzima pepsina, que é o que digere as proteínas. Quando o alimento chega lá no intestino delgado, a partir do duodeno, ele vai produzir uma espécie de bicarbonato de sódio e vai alcanalizar o alimento que chegou até lá. Pelo pH do duodeno, ser alcalino, ele vai ter a secreção de enzimas pelo pâncreas, que é o chamado suco pancreático. O fígado ele vai produzir uma secreção chamada bile, que tem o objetivo de misturar a gordura com o que tiver lá no intestino, com tudo o que aconteceu. Esse objetivo ele vai facilitar a digestão e vai ser lançado lá no duodeno. O intestino delgado ele vai absorver a maior parte dos nutrientes e o próximo passo vai ser a absorção da água pelo intestino grosso. A respiração é um processo que consiste basicamente na absorção do oxigênio no ambiente e na eliminação do dióxido de carbono do organismo. O oxigênio ele é essencial para a realização do metabolismo celular, e o dióxido de carbono é o gás que vai ser resultante desse processo. A respiração ocorre de diferentes maneiras nos diferentes grupos de animais, que depende muito do ambiente em que eles vivem e também da formologia deles. Só que, no entanto, em todas as formas, as trocas gasosas que ocorrem pela difusão em uma superfície úmida. Existem diferentes formas de respiração, e a primeira delas é a difusão simples. Essa forma de respiração é comum em animais de pequeno porte, tipo os cachorros, e também com alguns endoparasitas, e que vivem também em ambientes aquáticos, como os cnidários. A troca gasosa ela ocorre através da membrana celular
diretamente com a água que vai estar circulando. Em alguns animais, como as esponjas, as trocas acontecem através das células epiteliais, que vão se difundir para as mais profundas que estão lá no organismo. Os anfíbios, eles também apresentam esse tipo de respiração, cuja a troca ocorre através da pele, que é úmida e bastante vascularizada. Nos anfíbios, a respiração através da pele, a pele cutânea, auxilia a pulmonar e também vai ser presente nesses animais. A segunda é a traqueal. As traqueias, elas são invaginações da parede de corpo de alguns animais, como os insetos, que eles vão se ramificar até chegar aos tecidos mais profundos. Eles são revestidos de quitina e eles vão terminar em células que se estendem, podendo formar capilares nos tecidos. Essas células, elas são cheias de líquido que permite a difusão e a consequência troca gasosa entre as estruturas e os tecidos adjacentes. As traqueias comunicam-se com o exterior por um orifício denominado espiráculo. A respiração filotraqueal ou pulmonotraqueal, ela ocorre nos escorpiões e nas aranhas, e também é semelhante à traqueal, que é basicamente um conjunto de tubos que se comunicam com os capilares sanguíneos, onde acontecem as trocas gasosas. A terceira é a braquial. As brânquias são filamentos delgados, cobertos por epiderme e bastante vascularizados, permitindo que as trocas gasosas que ocorrem no sangue. E, bom, esse tipo de respiração ocorre muito em animais aquáticos. A última delas é a pulmonar. Esse tipo de respiração, ele ocorre em todos os vertebrados terrestres e também em alguns animais aquáticos. Os animais que apresentam esse tipo de respiração possuem um organismo denominado pulmão, que é uma câmara revestida internamente pelo epitélio úmido e também vascularizado a sua parede, que é onde apresenta as câmaras vascularizadas, que são os alvéolos, que é onde vai ocorrer as trocas gasosas. O número de alvéolos e também de vascularização varia muito entre os grupos de animais. E esse tipo de respiração, ela também ocorre na nossa espécie humana. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa aula. Espero muito que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente vai continuar esse conteúdo estudando os outros sistemas que existem dentro da fisiologia animal. Até mais!